Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto Augusto, sou professor de Química aqui do Prepara Enem. Hoje eu quero tratar com um assunto com vocês muito importante. É um assunto às vezes pouco explorado nos livros didáticos aí do ensino médio, só que tem caído muito em prova, né? Então a gente precisa comentar com vocês sobre isso. É a parte da química ambiental. A química ambiental é uma parte da química um pouquinho separada, né? A gente às vezes estuda a química geral, a físico-química, a química orgânica. Dentro dessas três frentes da química, eu consigo tirar várias partes que contemplam essa chamada química ambiental. Vai lá, uma coisa que cai muito em prova, né? A chuva ácida. Chuva ácida, qualquer grande vestibular que você for prestar, você vai encontrar esse termo lá. E é muito importante entender como é formada a chuva ácida. Hoje eu quero falar um pouquinho só de um elemento, que é o enxofre. Em outras aulas eu vou falar de outros elementos, de outras substâncias, mas hoje o meu foco maior é o enxofre. Reparem só, combustíveis fósseis. A gente tende a escutar muito isso nos telejornais, ler nos jornais, nas revistas, que os combustíveis fósseis eles agridem muito o meio ambiente porque poluem muito, né? Sua combustão emite muito CO2. Reparem só, na formação de um combustível fóssil, eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Vamos pegar, por exemplo, o petróleo, né, que é o mais famoso. Bom, como é que eu formo o petróleo? Tem uma matéria orgânica ali no mar que vai lá para o fundo do mar, sofre decomposição durante milhões de anos, ação da pressão de micro-organismos e produz um óleo viscoso, né, que percola a rocha oceânica e fica ali reservado em bolsões no fundo do mar. Bom, reparem só, como é que esse petróleo é formado? Essa decomposição da matéria orgânica é feita por algumas bactérias. Tem um tipo de bactéria chamada de sulfobactéria. Esse prefixo sulfi vem de enxofre. Essas sulfobactérias, durante a decomposição dessa matéria orgânica, elas agregam enxofre àquela matéria resultante. Portanto, o petróleo ele tem um pouquinho sim de enxofre devido a essas sulfobactérias que fizeram a decomposição daquela antiga matéria orgânica. Mas o que esse enxofre presente no petróleo pode causar para o meio ambiente? Reparem só uma coisa. Quando eu pego esse petróleo, eu extraio ele lá do fundo do mar, eu pego esse petróleo e faço a chamada destilação fracionada. Essa destilação fracionada eu produzo diferentes combustíveis, como por exemplo, gasolina, óleo diesel, querosene. E todos esses derivados do petróleo, eles carregam consigo também o enxofre. E qual é o problema de colocar óleo diesel, por exemplo, na caminhonete lá da sua casa? Esse óleo diesel, ele apresenta também enxofre. Qual é o problema de colocar gasolina lá no carro da sua casa? Essa gasolina também apresenta um pouquinho de enxofre. E quando essa gasolina queima lá na câmara de combustão do seu carro, é bem simples as reações. Reparem só. Quando a gasolina queima, eu tenho C8H18. C8H18 é um combustível, que é a gasolina. Ela queima produzindo CO2 mais água. Esse CO2 é um gás, a água sai na forma de vapor, ela sai pelo escapamento do carro. Bom, após sair esse CO2 e o vapor de água, você pensa, bom, só sai isso, né? Não só sai isso do escapamento dos carros, esse é o grande problema. Além de CO2 e vapor d'água, outras coisas vão sair também. E outras coisas provenientes do próprio enxofre. Como assim? Essa gasolina, que é uma derivada do petróleo, ela também tem um pouquinho de enxofre. E esse enxofre lá na câmara de combustão do carro também queima. Como assim, Gilberto? Olha as reações. Esse enxofre dentro do motor do carro, ele também reage com oxigênio igualzinho à gasolina e produz, pessoal, um gás, que é o SO2, que é o dióxido de enxofre, que é um gás que também sai pelo escapamento dos carros juntos com CO2 e vapor d'água. E esse SO2, que é o dióxido de enxofre, quando sai pelo escapamento, vai para a atmosfera. Daí o que pode acontecer com ele na atmosfera? Olhem só. Esse SO2 na atmosfera, ele é oxidado pelo oxigênio atmosférico. Ele reage novamente com o O2, produzindo um outro gás, que é o SO3, agora o trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre lá na atmosfera, ele interage com o vapor d'água atmosférico. E a reação entre os dois, olha o que acontece, ó. O SO3, ao reagir com o vapor d'água atmosférico, produz um ácido. Ácido esse muito famoso, que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado conhece. Esse é o ácido sulfúrico.
que se junta às gotículas de água dispersas no ar atmosférico e cai, formando a chamada chuva ácida. Chuva ácida, pessoal, é um problema ambiental muito sério, que causa desfoliação de florestas, que causa a diminuição do pH de lagos, de rios, que acaba com solos, que até mesmo pode doer na sua pele em cidades muito industrializadas. Portanto, cuidado com chuva ácida. É um tema muito importante e olhem só, não é só o enxofre, não é só o ácido sulfúrico o principal protagonista disso. Existem outros ácidos que eu vou te falar na próxima aula. Portanto, não perca a próxima aula de chuva ácida. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.